Olá, mulheres de Deus, mulheres Olá. de fé. Que alegria estar com vocês mais uma vez num episódio super especial. Hoje é um assunto maravilhoso que vai edificar a sua vida, vai reverberar aí no seu coração, que é, vamos pensar assim, eu como mulher cristã, como mulher de Deus, que sou esposa, devo ser submissa? Submissão é uma coisa boa? Eu tenho que escolher entre a minha carreira e o meu casamento? Será que eu preciso fazer essa escolha? E é possível que eu seja uma esposa feliz, viva um casamento feliz sem me anular? E Opa, aí? será que a gente tem que se anular mesmo para ter um casamento feliz? Será? Não sei. São realmente perguntas aí e frases que a gente ouve muito aí no meio da mulherada, né? A gente ouve mais nos nossos relacionamentos fora da igreja, mas tá ficando cada dia mais comum escutar essas perguntas também dentro das quatro paredes da igreja. É por isso que nosso Papo Pink hoje trouxe esse tema especial para a gente conversar e discutir, né? Vai ser um tema, eu acho, um momento libertador, assim, para a gente, esclarecedor. Para muita gente, espero Para eu. muita gente, né? Isso. Como se a esposa cristã no mundo de hoje, hein, pastora Semi? Será que é fácil? Como a gente vai desconstruir alguns mitos, a gente vai trazer luz sobre algumas verdades, né? E vamos nos encorajar, enquanto mulheres e esposas, a sermos esposas, modelos de esposas cristãs, mas de acordo com a Bíblia, realmente, não de acordo com nosso sentimento ou com interpretações várias aí que hoje a gente conhece, né? E para falar disto com muito carinho, muito amor, tem uma figurinha super especial que eu amo de paixão. Você também, né? Que é a nossa querida Esther. Esther Berg, Que tem para além, Lopes. sim, esse nome chique que ela tem, Chique, ela já é uma pessoa assim, esposa do nosso querido pastor Sênio, pastor Marcos, que tem feito um trabalho belíssimo com algumas mulheres da igreja, e não só mulheres, homens, ensinado essas pessoas a começar essa caminhada cristã, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, e ela vai falar pra gente muita coisa boa. Quem aí fez classe de batismo com Esther? Eu não tive essa Coloca aí no oportunidade, comentário. mas eu queria ter tido. Eu não tive também essa oportunidade. Já cheguei aqui batizado, Esther. Eu queria, viu? Porque todo mundo que faz classe de batismo, você é fã. É fã. Não quer sair da classe de batismo. E Esther é casada há mais de 30 anos. Quantos anos, Esther, de casamento? 36, vamos fazer 37. Ah. 40 de namoro esse ano. Uau! Uau! Tem muita história para contar, muita experiência para compartilhar. Mãe de 2 jovens recém-casados. Isso, Exato. já com experiência, também sou fã desses meninos e dessas meninas. E é uma engenheira também, de um sucesso. Todo mundo que conhece o trabalho também fala muito bem. Então, é uma mulher que tem aí um repertório para poder compartilhar. Com É certeza, isso, Sil? muita coisa para a gente aprender aí com ela, nessa experiência, nesse compartilhamento aqui de hoje, pastora. Isso. E aí? E aí, vamos lá. Vamos começar falando sobre submissão bíblica. Eu acho que esse é um tema assim, bem polêmico, né? Porque, assim, muita gente entende, né? E lá fora, quando a gente fala sobre, não, eu tenho que ser submissa, as pessoas acham que ser submissa é ser meio que capacho, né? É estar debaixo dos pés, né, de um homem, de um marido e tudo mais. E existe mesmo assim, uma prevenção contra essa palavra, né? E as pessoas não querem ouvir sobre submissão. Mas eu acho que eu já li na Bíblia que submissão não tem nada a ver com isso. Ou talvez eu tenha escutado interpretações. Qual que é, Esté, o contexto, né, de submissão da esposa, da mulher cristã na Bíblia? Você podia esclarecer isso para a gente? Bom, como né, a palavra submissão realmente não é politicamente correta, digamos, ou pelo menos não é usada fora do contexto bíblico e cristão como uma palavra politicamente correta, né? Então, ela dá uma conotação assim de uma dominação desagradável e aquela coisa do machismo. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muito, né, essa coisa da dominação do homem sobre a mulher. Então, quando tem tanto movimento de, não digo feminismo, mas de querer colocar a mulher numa condição de igualdade, até nas empresas você vê isso, de colocar a mulher numa posição assim de salário e de oportunidades iguais. E aí, quando se fala nessa palavra, se pensa assim, poxa, lá estamos voltando no tempo, né? E, na verdade, no contexto bíblico, é aquela, vamos dizer assim, um conjunto de ações com o esposo para cumprir o plano de Deus para a família. Então, a mulher ela está sob a mesma missão do marido, mas ele
com a missão que Deus deu de ser o cabeça da família, de ser o responsável diante de Deus pela família, então ele é como se ele desse, né, aquelas diretrizes que são discutidas e combinadas com a esposa para que essa missão da família de glorificar a Deus através dessa estrutura familiar que Deus criou, né, seja completa. Então, na verdade, é uma equipe. São os dois trabalhando em equipe, né, para que o propósito de Deus se cumpra na família e através da família. Porque tudo que a gente faz, e aí começa, vamos dizer assim, o papel não só da esposa cristã, mas da mulher ou da pessoa que se torna uma pessoa cristã, que entende o que Jesus fez, que é desenvolver essa intimidade com Jesus e esse prazer de agradá-lo. Então, assim, antes de pensar no papel de uma esposa ou né, do profissional, seja o que for, eu acho que assim, a mulher cristã, quando ela se apaixona por Jesus, e isso é que muitas vezes falta essa paixão por Jesus e esse desejo de fazer tudo o que Jesus se agrada que a gente faça. Então, de viver essa intimidade com Jesus. Quando a gente começa a viver essa intimidade com Jesus, cumprir o que a Bíblia ensina, mesmo as coisas que para a sociedade não são agradáveis, digamos assim, se torna algo leve. E não importa o que os outros achem, né? Importa o que eu estou fazendo algo para agradar aquele a quem eu mais amo, mais até do que meu marido, né? Então, assim, o meu papel dentro de casa é fazer aquilo para o qual Deus me criou e para o que Jesus me chamou. E eu vou fazer da melhor forma, com a maior alegria do mundo. Claro que o ideal é que o parceiro também faça a parte dele, que é me amar como Cristo amou a igreja. Importantíssimo, aliás. Isso tem que ser feito, né? Porque você amar e ser submissa para alguém que entende o seu papel como um sacerdote do lar, como aquele que é o cabeça e que ama a esposa como Cristo amou a igreja, então essa parceria vai ser maravilhosa. Agora, eu achei interessante essa sua fala, Esther, que, na verdade, a família cristã ela tem uma missão de espelhar a grandeza de Deus, o amor de Deus, dentro dessa dinâmica. Exatamente. Mesmo com as diferenças, com a diversidade dos temperamentos, das vivências, das histórias, e se faz uma arte disso, né? Então, cada um tem o seu papel e a esposa tem um papel bem importante, que pode não ser pesado quando ela entende. Eu achei fantástico essa. Não precisa ser pesado, né, né? Sil? Não precisa. Se for feito com essa visão, você vê que o papel da família e o casamento é algo tão fantástico que a Bíblia compara com Jesus e sua igreja. Isso. Quer dizer, com a noiva, né? Então vai haver um casamento no céu. Então, casamento é algo que, assim, de tão bom vai ter no céu entre Jesus e sua igreja. Pena que não vai ter o casamento que eu tenho aqui. Né? Pena para você que tem um bom casamento, né? Eu já disse para algumas pessoas que aguentam, assim, suportam o marido ou a esposa, eu digo, aguenta firme, porque na eternidade você não vai ficar com ele ou com ela. Não vai ficar na mesma casinha. Não vai ficar na mesma casinha. Né? Mas, assim, é algo tão fantástico, quer dizer, ele reflete e Deus compara com o casamento de Cristo com sua igreja. Então, assim, a gente tem que encarar como algo lindo que Deus fez, né, para que a gente usufrua do melhor dessa terra. Tanto que Eclesiastes fala, né, que a porção para o homem, e para a mulher também, é porque não se falava para a mulher, né, mas assim, a porção para alguém aqui seria, né, o quê? Aproveita a vida com a mulher que você ama. Isso é o resumo da vida aqui na Terra. Né? Então, e a mesma coisa para o homem. Então, assim, ou para a mulher. Olha, curte a vida com o companheiro que eu vou te dar, que aproveite. O casamento só tem aqui, então tem que ser um tempo maravilhoso. Né? E, assim, é fácil, assim, eu digo, do ponto de vista, se os dois entendem essa importância da família e do casamento para a glória de Deus. E eu não entendo porque não pode ser assim, porque se diz que Paulo fala o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Glória de Deus. Então, assim, se eu estou comendo é para a glória de Deus, se eu estou trabalhando é para a glória de Deus, se eu estou criando os filhos é para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus. Então, por que não vai ser uma coisa, poxa, muito legal, né? Muito boa de se investir? Se eu invisto, às vezes, numa viagem, numa casa, que é uma coisa que vai ficar aqui, né? Numa casa que não é para a glória de Deus. Não que eu não agradeça a Deus pela minha casa, mas,
né? Eu tô ali para morar, para dormir, para tomar banho. E eu, sabe, fico tão feliz com aquilo. Por que eu não devo curtir o casamento como algo grandioso, né, que Deus me deu para eu cultivar? Então, acho que quando você pensa nisso de uma forma muito mais ampla, como missão, aí fica mais simples você estar nessa mesma missão. Isso. Né? Talvez teria que ter uma palavra no português que fosse um pouquinho mais light. Mais light, né? Uma tradução que não... Porque se usa de uma forma negativa, mas a palavra não é negativa, é sob a mesma missão, Sob missão. que foi dada por Deus. Então, assim, os dois trabalhando em equipe para que a coisa ande bem. Exatamente. Agora, você falou de casamento, eu acho que a gente tem uma curiosidade aqui, eu e a pastora Semi, que eu acho que é curiosidade de um monte de gente aqui na igreja, tá? Agora, só as mulheres vão ouvir, porque tá só no Papo Pink. Né, pastora? Conta pra gente, tá? Como é que foi esse começo de casamento? Pastor Marcos já era pastor, né? Já servia. Como é que foi esse começo? Você já casou com um pastor ou não? Você casou, vocês eram profissionais? Conta um pouquinho dessa história do começo do casamento pra gente. Bom, ele já era pastor e essa foi, no início, antes de a gente namorar, foi uma das minhas dificuldades para começar a namorar. Porque eu digo, não, eu não tenho nenhuma vocação para ser mulher de pastor. Não tinha. Não, assim, eu achava, né? E nem para fazer nada assim na igreja, como eu até hoje realmente não sou uma pessoa que fico à frente, nem faço, né? Mas antigamente era pior, né, Sté? Porque você tinha que tocar piano, dirigir tinha coral, que tocar piano, fazer cuidar das educação crianças. Esposa de pastor tinha que fazer essas coisas. Dirigir a oração das mulheres, essa coisa toda, né? Então, assim, eu digo, meu Deus, não dou para isso, não vai ser. Esse era o estereótipo da mulher do pastor, exatamente. né, naquela época. E como o Marcos era pastor, mas ele tinha a profissão dele, trabalhava, eu digo, bom, menos mal. Vai que um dia, né? Menos mal. Então, o que acontece? Como a gente namorou à distância, passamos 3 anos namorando, basicamente por telefone e carta, né? Ele morava no Rio e eu aqui. Viu aí? 3 anos, não tinha internet, não tinha ligação por vídeo, nada disso, passagem de avião era caro. E o nosso compromisso, por isso que eu digo sempre, no relacionamento, no casamento, não é que é acima do amor. O amor, claro, tem que existir, senão você não vai casar. Mas o que segura um casamento é o compromisso. Porque, às vezes, você passa fases em que parece que o amor terminou. Mas o compromisso assumido diante de Deus vai fazer com que você faça tudo para aquele casamento, vamos dizer assim, reflorescer e vocês estarem bem. Então, o compromisso é a coisa mais importante. Então, a partir do momento que nós nos comprometemos um com o outro, quando começamos a namorar, então pronto, vamos casar e acabou. Deus dirigiu e é isso. E nós namoramos 3 anos à distância. Então, quando a gente casou, que ele veio para cá, aí que nós começamos a namorar. Tanto é que eu nem pensava em ter filhos. Namoramos 8 anos casados, melhor ainda, né? Olha, então, aí a aproveitaram um monte. Toda semana para o cinema, para praia, para restaurante, isso aqui. Então, a gente curtiu demais. Então, foi uma fase super gostosa. Para a gente, particularmente, foi uma fase muito boa, porque foi quando a gente curtiu bastante. Então, e o que mudou, foi mudando aí ao longo dos anos, né? Desse começo aí de 36 anos, né? Que você falou, 36 anos, quase 37 atrás, para a Esther hoje, a esposa Esther de hoje, né? O que foi mudando aí ao longo dos anos? Olha, a gente continua apaixonado, né? E uma coisa que eu digo para todos que casaram, meus filhos já parece que estão aprendendo isso, né? A gente tem que priorizar o casamento, num certo sentido. Claro, Deus é prioridade, é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Claro, a vida começa com o Senhor e é tudo para Ele. Mas, na casa, na família, a gente tem que priorizar o casamento. Por quê? Porque a gente tem os filhos... Mesmo quando tem os filhos. Mesmo quando tem os filhos. Então, a gente tem os filhos por um período. A gente vai criá-los, claro, não é que eu não vou cuidar deles. Mas, assim, o casamento, ele tem que ser prioridade. Não pode... porque a gente, né, não tem tempo de sair, porque não tem tempo de viajar, porque tem os filhos. Ai, tadinhos, vão ficar 15 dias, vão morrer do coração. Não vão morrer. Não, olha, a gente, a nossa experiência... Eles sobrevivem. Sobrevivem e bem. E bem. E aprendem o vovô, que é vovó. todo mundo puxa o saco, todo mundo brinca, todo mundo leva para ali, para aqui. Os meninos nunca tiveram problema de ficar 10 dias, 15 dias, 20 dias até, porque a gente viajava só nós dois.
Então, assim, o casamento precisa ser cultivado dessa forma. E a gente fez isso ao longo de todos os anos. E é claro que hoje, do ponto de assim, o que mudou? A gente é muito mais cúmplice, conhece muito mais o outro, a gente, né, tem aquele companheirismo, que a gente não precisa estar fazendo alguma coisa para estar tudo bem. A gente pode estar eu lendo meu livro, ele lendo o dele, e a gente está feliz de estar na companhia um do outro. Ele pode estar lá no quarto lendo alguma coisa, eu posso estar na sala, ou os dois estão na sala, a gente lê muito, né? Ou mesmo assistindo filme, a gente lê mais, eu leio mais do que assisto filme. Né? Então, assim, eu estou curtindo estar em casa com ele. Né? Vocês estão de volta aos primeiros 8 anos, né? 8 anos. Então, assim, isso é super gostoso. Ai, mas você não está arrasada, ninho vazio? Eu digo, não, eu estou claro, às vezes sinto falta, vejo os meninos e tal. Mas, assim, eu sempre soube que eu devia fazer isso. Cultivar a vida de casado, claro, ensinar para os meninos, e eles já estão fazendo a mesma coisa. Né? Gustavo não foi no domingo ficar comigo no Dia das Mães, porque era um ano de casado. Ficou o dia todo com a Amanda. E eu incentivei. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo, porque agora a prioridade dele é a esposa dele. Eu gostei, curti desse negócio, viu? Agora, sim, eu vejo que algumas mulheres, elas têm um peso, assim, no casamento, né? Principalmente, elas ficam se sentindo culpadas quando aparece aquela figurinha, a primeira figurinha da vida, o filho, né? Elas têm uma dificuldade de dividir o tempo, esse tempo com o filho, a energia que gasta, né? Essa coisa da priorização mesmo do outro. E eu vejo e ouço muitas queixas de mulheres também que acham que os rapazes, de repente, quando vivem essa questão da paternidade, eles vivem de outra forma, deixam a mulher, às vezes, meio sobrecarregada, com os cuidados básicos da criança. A gente vive num tempo também, numa geração que as meninas acham que os homens são iguais a elas, eles têm que fazer tudo que elas fazem. Né? Então, como é que se faz para equilibrar esses papéis? Você viveu essas fases? Né? Algumas diferentes também, já adolescência, filho jovem, filho hoje casado, mas que dica você daria para uma mulher que está vivendo essas confusões mentais? Né? Como é que eu equilibro essa dedicação ao meu casamento, se eu tenho um filho pequeno, se eu tenho um filho adolescente? E mais a própria vida da mulher também. Você é engenheiro, trabalha fora até hoje, né? Chegou agora há pouco direto do trabalho, né? Mas são esses pratos aí da vida da mulher, né? Cristã, alguns para segurar. Alguns deles só, tá, gente? É casamento, é maternidade, é trabalho. A mulher cristã ainda tem o serviço, né? Na igreja. Como é que você faz para dar conta disso tudo, equilibrar? Você não vai ser 100% em todos eles, tá? Não adianta, né? Ninguém é 100% em tudo, né? Mas, assim, se tem uma coisa que eu sempre fiz todos os dias de manhã, Tiago 1,5. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Aí eu orava, dizia, Senhor, Tu és o Deus de José, de Daniel, de Salomão e o meu Deus. E o de Esther. Exatamente, o Deus de Esther. Então, preciso de sabedoria para viver cada dia. Né? Provérbios 3 fala lá que a gente tem que reconhecer o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará nossas veredas. E Provérbios fala muito sobre sabedoria. A sabedoria de quem é que tem toda a sabedoria? É o Senhor. Então, se você tem intimidade com Jesus, vive uma vida de oração, o Senhor vai mostrar o que você deve fazer. Eu já tive fase na minha vida que Deus me orientou a pedir demissão do meu trabalho. E eu pedi. E todo mundo disse, não é possível, Esther, que você vai pedir demissão. Todo mundo adora você. O diretor me chamou na sala. Não, Esther, o que você quer? Eu te dou aumento e não sei o que. Eu disse, não, o meu tempo aqui acabou. Deus me mostrou que agora é a hora de eu sair. Saí, passei 4 anos sem carteira assinada, fazendo consultoria, assim, mais eventual. Né? Quer dizer, fiquei num tempo mais tranquilo com os meninos. Dava minhas aulas, eu dei aula na UFBA há muitos anos. Então, dava aula, que era, né, não era todo dia, toda noite. E foi um tempo que eu dei mais atenção para os meninos. Então, assim, pelo fato de eu ter obedecido a Deus, porque eu dizia, não, vou ficar desempregada, vou ficar apertada, não posso, não sei o quê. Não, Deus falou, eu obedeci. Depois, Deus abriu a porta para esse trabalho que eu estou hoje, de volta para a Braskem, porque eu tinha começado minha vida na Braskem, numa empresa que era a Braskem, né? Um trabalho que eu gosto, um ambiente de trabalho fantástico. Me ligaram em casa para eu fazer entrevista e ir para lá. Então, assim, quando a gente entrega, né? quando a gente entrega a vida nas mãos do Senhor, o problema é que falta confiança de que Deus tem o melhor para a gente.
As pessoas acho que não entendem isso, que aquele que não negou seu único filho antes o entregou por todos nós, porventura não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Sabe, eu acho que as pessoas, não sei, não conhecem esse Deus e acham que Deus é um Deus distante, que não está preocupado com o seu dia a dia. Deus está preocupado com o dia a dia da gente. Com as minúcias mesmo. mesmo. Com as minúcias, entendeu? Com coisas básicas. Quantos milagres a gente já viu, até em coisas que eu não posso contar, porque senão eu sou metida. Até do tipo assim, um perfume que eu amo, que eu estava apertada, que eu não tinha dinheiro para comprar. Uma amiga comprou e não gostou do perfume. Chegou no dia seguinte, Esté, você conhece alguém que gosta desse perfume? Por quê? Conheço. Ah, porque eu botei na minha pele e não gostei. Por acaso eu gosto. E ela me dá um perfume. Então, assim, sabe? As pessoas acham que Deus não é esse Deus pessoal que a gente pode conversar, que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos. Então, assim, eu vejo as pessoas tão preocupadas. Ai, meu filho vai para a escola, meu Deus, vai se desviar, não sei o quê. Gente, Deus ama os nossos filhos mais do que a gente. Sabe? Você pode confiar a vida do seu filho nas mãos de Deus. Ah, vai ter uns perrengues ali e aqui? Vai! Mas Deus é poderoso para guardar, para nos dar sabedoria, para cuidar dos nossos filhos. As pessoas não veem a vida cristã com leveza, sabe? É um peso, é um medo, sabe? Como se Deus não fosse esse Deus assim próximo, pessoal, assim, que você curte, sabe? Muitas vezes é o reflexo da experiência que eles tiveram, às vezes, com seus Exato. pais E no às vezes passado, o que passa, às vezes é aquela coisa assim muito rígida, é muito religioso, é muito de castigo, é muito... Claro que Deus é justo e Deus castiga seus filhos e disciplina quando necessário, claro, né? Senão a gente não era filho. Mas, assim, sabe, a vida tem que ter mais leveza com Deus, sabe? É uma coisa mais gostosa de se viver, não é peso. Aí fica todo mundo assim, preocupado, não sei o quê. Você vai errar. Claro que eu errei. Claro que eu fiz bobagem, claro que teve coisa que... E Deus me ajudou, às vezes, a consertar alguma coisa que eu fiz, né? Claro, não tem como, gente. Agora, Esté, ouvindo você falar assim, né? Talvez passe essa impressão também para quem está assistindo a gente agora. Parece que é fácil, né? Porque você fala com muita leveza e com muita propriedade. Mas eu imagino que você também enfrentou... Claro. Desafios, né, e dificuldades. Como foi que você lidou com esses desafios enquanto esposa, né, cristã, para permanecer, né, nesse propósito de ser a esposa cristã bíblica, né, que Deus esperava e espera que você tive fases seja. difíceis, claro. Né? Tive fases difíceis, por exemplo, no parto de Vitor, eu estava cheia de trabalho, muita demanda, não tinha ninguém para apoiar. Minha mãe morava fora, meus pais moravam fora, minha sogra não mora aqui, eu não tenho irmã. Né? Então, assim, não tinha apoio. E, assim, passei uma fase muito complicada. Estava cheia de trabalho, assim, até o último momento. E tive depressão pós-parto. Né? Porque de tanto cansaço, eu não dormia. Vitor não dormia de noite. Então, assim, eu passava a noite acordada. Vitor era chorão. Não, e ele até hoje tem dificuldade de dormir. Os meus 2 filhos não gostam de dormir. São noturnos, sabe? São aqueles de dormir tardão e querer dormir até tarde. Né? Claro que a vida, né, não é bem assim, mas enfim. E aí eu fui me tratar. Entendeu? Assim, eu tive que fazer terapia, tive que tomar medicação, entendeu? Para poder ficar bem. Então, assim, a gente passa períodos difíceis também. A gente, né, perdeu uma filha, foi um período difícil, foi um período de sofrimento. Mas, assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente não pode ficar achando que vai ser difícil a vida toda. Né? Agora conta com a oração das pessoas, com apoio da igreja, com apoio, claro, não posso nem... Né? Marcos sempre foi um maridão. Ele não é muito de falar, realmente, ele é mais introspectivo e tudo, mas é uma pessoa que sempre me ajudou. Eu viajava muito a trabalho. Às vezes passava 15 dias fora. Né? E ele me ajudava, inclusive com as crianças e tudo, levava na escola, levava em médico, quer dizer, foi aquele pai, aquele marido. Marido parceiro, né? Precisa ter um papo azul, né? Blue, um papo blue, para ele falar para os homens como deve ser. Papo blue. Papo blue. É justo, é justo. É muito importante. Agora, sim, eu queria que você falasse um pouquinho também, Esté, porque existem muitas mulheres que não têm esse entendimento da palavra de Deus sobre o papel da esposa. Existe um papel que a gente faz nessa dinâmica
né, de harmonia familiar. E, às vezes, as mulheres elas ficam esquivadas desse papel. Né? Elas se justificam e elas têm 1000 argumentos também porque estão trabalhando, porque estão vivendo uma situação difícil. Mas existe algo que é regado pela mulher nesse papel. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é essa vivência da mulher dentro da família? Qual é o seu papel? O que é que ela tem que fazer? Bom, lá em Provérbios já fala de cara. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, a mulher tem um papel importantíssimo, né? Tanto na organização como a própria mulher virtuosa, né, lá de Provérbios 31, né? Não sou aquela mulher de aquela Provérbios perfeita, 31, tá aquela difícil. é perfeita. Aquela Logo nosso quando eu lia, eu nem queria ler mais. É melhor, eu digo, né? meu Deixa Deus pra do lá. céu, Vamos pular Tão pra inatingível. É, inatingível. Né? Mas a gente tem que priorizar realmente o cuidado com os filhos e com a casa, com o marido, né? Claro, a gente tem obrigações no trabalho, mas a gente tem que ir balanceando. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, né, na Faculdade de Medicina, dentro da minha área, que é a parte de saúde ocupacional. Apesar de ser engenheira, mas eu me especializei nessa parte de saúde ocupacional, segurança. E fiz uma matéria como ouvinte. E quando eu vi a demanda que seria para eu fazer aquele monte de matéria e fazer TCC e tudo, eu tinha que ficar vários finais de semana enfiada num quarto, lendo artigo e tudo. E aquilo ali, os meus filhos pequenos, aquilo ia prejudicar, né? Tanto o Marcos com as atividades dele final de semana, quanto os meus filhos. Então, eu abri mão, consciente. Eu disse, Deus é fiel para me fazer prosperar no trabalho, mesmo sem esse mestrado. E me fez prosperar. Né? Então, assim, tenho especialização e tudo, mas eu fui fazendo as coisas que Deus, vamos dizer assim, eu orava, colocava diante de Deus aquilo que dava. Então, por exemplo, de noite, eu evitei fazer um monte de coisa de noite. Eu chegava do trabalho e ficava com os meninos. Né? Então, priorizava para final de semana, por exemplo, eu dar uma caminhada, fazer, que eu não queria parar de fazer atividade física, mas eu evitei fazer um monte de coisa de noite, para poder não prejudicar, porque eu priorizava estar com a família, com os meninos. Então, assim, sempre, claro, acompanhando empregada ou quem fosse que estivesse em casa, né, para ver se estava tudo ok. Sempre fui a pessoa que fazia o mercado. Né? Depois de um tempo, Marcos começou a dividir mais comigo, mas durante muitos anos, eu que fazia o mercado, ou fazia delivery, mas fazia a lista. E, por exemplo, se é visita, a gente sempre teve muita visita, então eu providenciava qual é o cardápio, o que vai fazer e tal, não sei o quê. Dá para fazer. Dá, gente. Aí, outra coisa que eu acho importantíssimo para o papel da mulher cristã é ter alegria dentro de casa. A mulher tem esse papel de ser a pessoa que dá essa alegria, essa leveza na casa. É como se fosse um termostato. É, assim, não é? exatamente. Então, assim, eu sempre fui a pessoa de botar música em casa. Que legal. De botar flores em casa. Lá em casa sempre tem flores. Né? Aqui eu acho difícil até comprar buquê de flores, porque às vezes você compra e o negócio já está quase acabado, né? As flores tudo murchas. Mas assim, lá em casa sempre tem flores, sempre tem música. Os meninos sempre nasceram, cresceram, a vida inteira a gente ouviu música. Né? Então, e assim, tem que ter algumas coisas que, se você tem dificuldade, vai lá para os pés do Senhor e pede. Por exemplo, gente gritando dentro de casa, gente, isso não é papel de uma mulher cristã. Verdade. Mulher que grita, seja com filho, com marido, com empregada, até com cachorro, não tem que gritar. Eu vejo, às vezes, o pessoal reclama, amigos de Gustavo e Vitor, né? Quantas vezes, daqui da igreja, quantas vezes falariam lá em casa, ai, gente, que maravilha, aqui é tudo tão Que tranquilo. paz. E lá em casa minha As mãe pessoas berra, conversam, só as pessoas fala não berrando, gritam. só chama berrando. Gente, pra que isso? Então, assim, essa coisa da paz, a mulher tem esse papel de, como você falou, assim, meio que o termostato, sabe? De ter essa sensibilidade, de, né, procurar também deixar a casa agradável. Não precisa ser rica, não, mas deixar a Isso. casa, né, com um negócio, assim, uma coisa mais Limpa, agradável. organizada, cheirosa. Que agora É. é uma coisa assim, né? Aconchegante. Com essa mania de Exatamente. mesa posta, é um negócio super exagerado e às Não vezes precisa, não gente. precisa, Primeiro você que tem tem gente que não tem nem lugar para botar aquele tanto de suplá, de Vários não sei o quê, talheres. 1000 jogos de talheres, de louça. Gente, não dá. Isso não é sustentável. Você tem que ter o básico, bonitinho, né? E pronto, faz uma coisa arrumadinha. Eu nunca botei vasilha de plástico na mesa para se comer. Outra coisa, comer vendo televisão, ninguém merece. Né? Quer dizer, a família que prioriza a televisão, né? Eu sei que não adianta discutir, brigar, não sei o quê, mas aos poucos substitui. E hoje é o celular.
O celular, para a mesa, o celular tem que ficar do lado de fora, vamos conversar um pouco. Quer dizer, uma coisa que a gente sempre priorizou, quando estava em casa, era juntos fazer refeição na mesa. Estar presentes em família, né? E na mesa. Na mesa. Esse negócio de cada um pegar seu prato e comer na frente da televisão. Não, isso não. Né? Então, assim, a gente tem que priorizar esses momentos. Que, assim, é construção. E isso passa depois para os filhos, né? Então, a mulher tem esse papel... Não precisa ser esse peso também, né? No Não. entendimento do papel. Porque, às vezes, a gente vai criando gente. tantos adereços, mas na rotina fluida do dia, com essa leveza que você falou, encontrando alegria. Né? Chegou em casa, ligou uma musiquinha, fala baixo. Olha a dica dela é sensacional. Muito né? boa, eu ia falar isso. Você é essa referência de alguém que tem essa sensibilidade, que dá entonação, dá a temperatura, não é isso, Esther? Dá a temperatura do ambiente. Então, se você está extremamente ansiosa, preocupada, se você está ali infeliz pela sua condição, né, no momento que você está vivendo, aí você vai reproduzir isso, né? Vai criando conflito, rixa. Né? E tem que resolver. Se você tem alguma coisa que está incomodando muito, vai buscar ajuda, gente. Diminui a quantidade de pessoas que você segue no Instagram, pelo amor de Deus, porque o pessoal fica seguindo gente que não tem nada a ver com a sua vida. Aí se espelha nos outros. Paulo fala o que aos romanos, né? Que a gente não pode se amoldar ao padrão da sociedade. Né? Mas a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. E aí, sim, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não adianta a gente querer viver a mesma vida que a sociedade vive. Achar que... E aí tem que levar isso para dentro de casa? Não. Ou você é cristã e vive o padrão cristão, ou tem que decidir. Eu acho que você tem que ser coerente com aquilo que você diz que é. Né? Se você é cristã, então vai botar o joelho no chão, vai buscar ajuda, vai buscar terapia, aconselhamento, seja o que for, para estar feliz com o seu papel de mulher cristã, construindo um lar. Se pensar nisso, né, eu estou fazendo para a glória de Deus. Deus me deu esse privilégio. Né, que se Deus botou aquela pessoa ali, com aqueles filhos, com aquele marido, é porque ele viu que aquela pessoa ela é capaz de construir um lar para a glória de Deus, né? Isso. E aí, viram aí, né, mulheres? Esther deu a chave, ela deu a dica, ela é nos pés do Senhor. Isso aí mesmo. Né? Como que ela venceu os desafios que ela teve, sim, né? Não foi sempre fácil, nem é ainda, né, Esther? Sempre a gente tem luta. É cansativo, acordo cedão. 4h20 da manhã, gente, ela estava falando. 4h20. Por que acordo 4h20? Porque eu tenho que ter o tempo com o Senhor, porque eu preciso dele. Não é porque eu sou espiritual, não. Se eu fosse espiritual, talvez não precisasse acordar 4h20, já sei tudo, Jesus, já sei tudo da Bíblia. Mas se achasse que fosse espiritual, talvez não fosse. Porque a ideia é essa mesmo, a gente precisa do Senhor todo dia. Eu preciso dele todos os dias para ter sabedoria. Todos os dias, no trabalho, em casa, em tudo que eu faço. E o melhor é já começar o dia com ele. Começar o dia. Eu gosto. Tem gente que prefere de noite, né? Mas eu prefiro de manhã cedo. Eu não suporto acordar cedo. Mas eu não consigo não acordar cedo para ter o meu tempinho com Jesus. Porque não tem ninguém acordado. É uma sensação de que ele só tá para mim. Olha, só tem eu com ele. No jardim. Você e ele no jardim. Que delícia. Esther, agora me fala uma coisa. A mulher cristã, né, no mundo, e a esposa cristã, hoje no mundo, né, na modernidade, ela enfrenta também muitos desafios e muitas pressões, né, externas, né? Especialmente mulher como nós, né, aqui que trabalhamos também fora, que temos nossos relacionamentos, que estudamos, né, enfim, temos uma carreira. A gente enfrenta pressões, né, de todas as áreas. Como que a gente faz para lidar com essas pressões, né, lá fora? Para manter, né, o nosso padrão de mulher cristã, padrão bíblico de mulher cristã, assim, eu penso, sem afastar as pessoas, porque eu acho que a gente precisa trazer, né, outras pessoas para Cristo através do nosso exemplo também, mas ao mesmo tempo... E através do nosso casamento também. E através do nosso casamento, exatamente. Né? E como que a gente faz, né, para lidar com essas pressões, né, de forma cristã e de forma também a atrair, né, pessoas e não afastá-las. Porque tem aquela outra coisa, né? Não, eu sou assim, e ninguém me muda, e vá para lá, você é do mundo, né? Você é do mundo, vá para lá. E eu sei que você não é essa, né? De jeito nenhum. Então, qual é o segredo, né, que você tem? A gente vê você o tempo inteiro trazendo pessoas, né, para conhecerem o Senhor. Como é o segredo para se manter, né, como uma mulher cristã, uma esposa cristã no mundo de hoje, vencendo essas pressões e ainda atraindo pessoas? Olha, eu acho que quanto mais a gente aprende com Jesus, mais a gente ama as pessoas, porque eu acho que o segredo de tudo é amar as pessoas.
O problema é que as pessoas, os cristãos, muitos deles têm assim muito preconceito ou medo, ou sei lá, repulsa contra o pecado, repulsa com o pecado, ou sei lá, contra o pecado. Isso é normal, claro, eu não vou. Mas eu não posso, né, repudiar as pessoas. Jesus, ele salvou o ladrão da cruz nos últimos 5 minutos de vida do cara. O cara é um assassino, um bandido, que não fez nada que prestasse. E Jesus o amou e salvou. Então, quem sou eu para não acolher as pessoas? Então, eu tenho que amar todos. Isso todo dia eu oro, que eu quero amar as pessoas como Jesus ama. Então, assim, a gente tem que ter, assim, Senhor, eu digo sempre, Senhor, me faz olhar para as pessoas com o olhar que o Senhor tem. Né? Isso é fundamental, gente. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu prego. Então, assim, o meu amor por Jesus é muito maior do que qualquer ideia que as pessoas possam ter na sociedade. Então, eu não tenho nenhum problema de falar de Jesus e nem dizer minhas posições. Nunca ninguém, vamos dizer assim, não é... Excluiu, não, cancelou, né? Hoje cancelou, né? Nunca ninguém te cancelou. Pelo menos assim, sabe? Porque eu respeito o jeito delas, agora eu falo o meu. Eu digo, não, Jesus para mim é assim, assim, assim. Conto meus testemunhos, já falei de Vitória lá no trabalho, todo mundo sabe a história de Vitória. Conto que a gente tem uns negócios de umas conversas com a liderança e cada um tem que falar um pouco da sua vida particular. Então, sempre tem essas conversas. E eu falo, olha, a grande diferença na minha vida, porque todo mundo, por que isso é assim? Não sei o quê. A grande diferença é eu que entreguei minha vida a Jesus. Ele é que é o dono da minha vida. Aleluia. Ele dirige a minha vida, ele... E conto as coisas, os perrengues também, mas eu digo, mas eu superei com a ajuda de Deus, eu superei com a oração. Então, assim, eu não me envergonho, porque Jesus, ele fez tudo por mim, ele não se envergonhou de morrer na cruz por mim. Então, assim, eu mantenho, né? A minha posição pode ser o rei, quem for, né? E eu vou falar. Então, a chave é o respeito. O respeito. Né? Você colocou. Eu me posiciono, mas eu respeito também a posição do outro. Nunca discutir com ninguém, sabe? Não critico ninguém. Eu acho que a gente tem que olhar para as pessoas como cristãos em potencial. Se Jesus respeitou e tratou bem a todos, aquela mulher samaritana, aquela prostituta, adúltera, por que eu vou jogar pedra? Jesus não jogou, que era perfeito? Agora eu quero pegar esse gancho aí, porque a gente está falando de casamento, né, de ser esposa, então você está falando essa chave do respeito. Então, imagine uma mulher cristã que não tem um marido cristão. Né? Eu acredito que ela tem que ter esse olhar, isso? Ela tem que ter esse respeito, talvez até mais, né, maior. Porque o testemunho dela em casa tem que ser maior do que se ele fosse cristão, exatamente, na verdade. Né? Então, assim, é uma dose de amor e sabedoria e respeito maior. Agora, é claro, com limite, no sentido, assim, assédio, violência, traição, aí, assim, a gente ou qualquer um não é capacho. Então, eu acho que isso daí tem questões que são indiscutíveis. Né? Eu acho que nem a mulher cristã tem que ficar aguentando agressão física, verbal, violência, traição, nada disso. Isso é importante. Porque nós somos filhas do rei, nós somos amadas por Deus e se precisamos ser respeitadas também. Precisa ser respeitada. Né? Então, assim, se a pessoa, o companheiro, né, a companheira, no caso da gente, né, o companheiro respeita, e né, a gente tem muitos casos aqui na igreja, respeita, aceita. Eu digo sempre para as novas convertidas que às vezes vêm e os maridos não são cristãos. Eu digo, negocie com ele os horários que você vem para o culto, a forma como você pode vir, né, os momentos que você pode vir. Hoje tem muita facilidade, você tem culto online, você tem GC online, então negocie com ele. Ele, apesar de não ser ainda cristão, mas ele é o cabeça da família. A Bíblia não diz assim, só se for, pelo contrário. Só Paulo se for diz cristão, né? Se for maravilhoso. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Não fala só se eles forem bonzinhos e cristãos. É o papel do filho, honrar pai e mãe. Né? Então, assim, claro, se tem agressão, tudo é outra coisa, é outra esfera. Né? Denuncia e é outra coisa. Mas ele tem que respeitar, amar e ser uma bênção. Né? Amar mais do que antes. Eu sempre digo, vai ganhar pelo amor. Na verdade, tudo, eu acho, se resume no amor. Verdade. Então, ela deu uma dica super importante. Você, que é esposa, que não tem um marido cristão ainda, olha o respeito, olha a paciência, essa generosidade. Né? Qualquer coisa, marque com o Esté para se aconselhar, que vai ser bom para você. Que vai ter. Né? E a gente tem trabalhado até, Esté, com algumas esposas aqui, porque isso é tão importante. Às vezes, né,
nesse desejo e nessa vontade de conhecer Jesus, elas vão ficando agoniadas e querem revolucionar e querem fazer coisas. Mas como é importante a gente esperar, a gente respeitar esse homem, porque independente dele não ser cristão, ele continua estando no mesmo lugar. Então, a mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel e já Deus vai fazer a obra. A gente acredita nisso. Amém. Né? A gente tem que fazer uma última pergunta, Esté, porque esse papo está muito bom. Cadê o... Mas a gente tem que fazer. E eu queria muito, Esté, que você agora desse um conselho especial para quem está começando sua vida, né? Sua vida 2. Para essas mulheres que estão começando, assim com seus filhos começando. Eu sei que você já viveu altos e baixos, isso faz parte da nossa humanidade, já aprendeu com muitas perdas, com dificuldades, mas você tem muita coisa boa para falar e, em especial, eu queria que você desse uma dica para essas esposas que estão começando a vida 2. Se você tivesse que recomeçar, diga aí. Ai, quanta coisa, meu Deus. Deixa eu pensar o que é mais importante. Bom, a gente sempre fala isso no curso de noivos, a gente sempre fala, hoje a gente não fala tanto, porque não, né, tá mais compartimentalizado, né, várias pessoas, mas uma coisa que a gente viu até nesse, quando a gente perguntou, por que você vai casar com fulano? Praticamente todos responderam, porque ela é a pessoa que se encaixa na minha vida, porque ela é a peça que faltava, porque ele é a peça que faltava. E, na verdade, o que é fundamental no casamento é eu vou casar com essa pessoa porque eu quero fazer dessa pessoa a pessoa mais feliz do mundo. Então, eu vou investir na felicidade dessa pessoa. Então, assim, eu tenho que conhecê-la para fazer as coisas que ela curte e ela gosta. Os dois fazendo a mesma coisa, mas no caso da mulher, né? Então, é criando oportunidades para deixar o marido feliz. E algumas coisas, alguns compromissos que têm que ser assumidos, se não assumiram na época de noivado, mas tem que assumir no casamento. Né? Que é realmente a combinação de sempre ter um tempo para os dois, né? Independente da época. Tá apertado, faz um jantarzinho em casa, bota uma música romântica e curte essa coisa de família. É um pouco de distância de pai, mãe, sogro e sogra, né? Tem que levar esse negócio de ficar na casa deles e viver e toda hora, e defender. O marido não pode defender a mãe em relação à esposa, tem que priorizar a esposa e vice-versa, né? Os dois têm que priorizar. Agora, é um começo de vida, né? É se descobrir, é aprender a agradar o outro, é conhecer o outro, né? Combinar de realmente nunca levantar a mão. A mão não, desculpa. A mão nem se mesmo. A mão nem se pensa. pensa. Só se for para bater palma. Né? Mas Isso nunca mesmo. levantar a voz, nunca falar palavras. Né? A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra desagradável, mas somente a que for boa para edificar. Então, assim, eu tenho que falar palavras. Se não estou com vontade de falar nada para edificar, fico calada. Mas não vou falar nada para... Sabe? Porque parece que começa a disputar quem tem razão. Gente, não tem esse negócio. Vocês estão os dois em equipe. Não estão disputando. Né? Então, assim, o problema é esse. Começa a discutir por bobagem. A mulher... porque deixou a toalha molhada em cima da cama. Sim, vai, pede com jeito, tira a toalha, né? Bota lá, entendeu? Ou então, da próxima vez, você deixa do lado da pessoa. E aí, quando for dormir, tá molhado. Olha, isso daí é polêmico. Na verdade, lá em casa nunca aconteceu isso. Então, não tenho muita experiência. Com esse negócio da toalha molhada, eu não tenho experiência. Agora, tem gente que briga por lugar. Eu tenho. Eu Um criei lugar um de cestinho, apertar. olha aqui. aí, ideia, Pois é, pra um roupa cestinho. suja tem que ter o cestinho, né? Ou se ficou molhada e vai ficar com cheiro ruim, tira e vai trocar e botar outra. Entendeu? Mas, assim, o pessoal briga por bobagem. A casa não foi feita para receber visita. A casa foi feita para a gente viver. Então, se tem um chinelo ali na entrada, ou se tem um livro em cima da cama, da mesa, ou uma chave fora de lugar, tem gente que briga por isso. Eu já disse que a chave tem que ficar pendurada aqui. Gente, mas para que Já brigar por causa disso? Não tirou o prato da pia. Não, porque tem mulher que a casa tem, né? Impecável, brilhando. Claro que tem que ser mantida limpa, mas a casa é para se viver, gente. Nunca, se alguém que vive sua casa de forma adequada, a casa sempre vai ter uma baguncinha. Porque se a casa, você chega e não tem nenhuma baguncinha... Não tem gente. Não tem gente, ou não se vive naquela casa. Deve ser um quartel aquilo ali.
né? Então, assim, sempre vai ter uma baguncinha, sempre vai ter uma coisa fora de lugar, um prato fora de lugar, uma chave fora de lugar. Não existe isso de ficar tão... Então, assim, não fica brigando por bobagem, fazendo questão de bobagem. E outras mulheres... Está falando para as mulheres, né? Mas, assim, dá uma equilibrada nessa questão, por exemplo, de beleza, né? Eu não posso nem falar porque eu sou o outro oposto. Mas tem umas que é um exagero, aí tem que gastar uma fortuna, porque o cabelo, porque não sei o quê, tem que fazer o tratamento assim, colocar botox assado e fazer isso e comprar roupa tal, não pode repetir roupa. Ah, porque eu fui para o casamento de fulano com essa, não posso ir de novo. Gente... Tem que ter um pouco mais de, sabe? Bom senso, bom sabedoria senso, mesmo. gente. Vai fazer diferença nenhuma. Ninguém vai olhar sua roupa, não. Se você não é a noiva, ninguém nem vai notar você. Aí tem que ter aquela roupa e tem que não sei... Sabe? Então, às vezes, fica se pegando em coisas que não tem necessidade e não foca na construção de uma coisa, sabe? Gostosa, leve, agradável. Então, assim, para quem está começando... E se estiver começando e a coisa estiver meio, né, balançada, desarrumada, procura ajuda de quem é mais experiente, entendeu? Exatamente. Vai assim, vamos voltar lá, o que a gente está fazendo de errado? Porque casamento, gente, é para a glória de Deus, a vida da gente é para a glória de Deus e é para ser bênção. Amém. É para ser bênção mesmo. Nossa, eu nem pensava em casar. Né? Nem tinha, não tinha plano de casar, não. Eu queria fazer carreira, ir embora do Brasil, não sei o que, não sei o que. Mas Deus é tão bom, e eu coloquei minha vida diante do Senhor, né, quando me converti, e disse, Senhor, os planos são teus, eles são os melhores, são perfeitos. Aleluia. Né? Então, Deus tem o melhor para a gente. Aleluia, então, não adianta a gente achar que sabe o que vai fazer. Não, é o que eu disse, vai buscar a Deus, vai se colocar na presença do Senhor, vai assim, agrada-te do Senhor. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, é mais do que agradar, deleita-te, Salmos 37, deleitar é assim, ó, tenha prazer de ficar na presença do Senhor, sabe? Curta a vida com Deus. E Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entendeu? Então, assim, acho que o segredo de um casamento, de uma vida, de filhos também, não sou eu, não é... Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um temperamento, cada família tem o seu funcionamento. Mas, assim, quando a gente realmente se deleita na presença do Senhor, o Senhor faz aquilo que é melhor para a gente. É verdade. Por isso que a gente não precisa viver preocupado. Jesus mandou não viver ansioso. Ele não disse assim, ó, você pode ou não pode? Não. Não andeis ansiosos. Eu não entendo, sabe, essa falta de... Imperativo. Essa falta de intencionalidade da vida cristã. As pessoas escolhem o que vão obedecer. Jesus disse, não acumuleis tesouro na terra. Um monte de crente que fica comprando 10 apartamentos. Para quê? Se a Bíblia diz para não acumular. Só consegue morar em um, né? Aí só consegue morar em um. Não, mas tem que ter, porque no futuro, porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí Jesus disse, não andeis ansiosos. Aí a pessoa vive ansiosa, toma remédio, não sei o quê. Cadê a obediência à palavra? Sabe, não consigo entender. Então, volta para a simplicidade, minha gente. Principalmente você que está começando, né? E essas dicas são maravilhosas. E é exatamente Perfeito. isso que Esté traz para a gente. Aí, vamos viver essa leveza, essa alegria, né? Você que está começando um casamento, ou você que já está no casamento e está precisando recomeçar, né, Esté? Porque tem gente, isso. É bom demais. Tem os loops, vamos aproveitar. Ó, existe tem uma frase que eu gosto, ele diz, ó, a gente precisa estar junto, feliz, né? Porque, às vezes, a gente fica com esse peso, né? Eu estou junto porque eu tenho que estar junto, porque a lei de Deus mandou. Aquela coisa, né? Eu tenho que estar feliz e eu tenho que estar servindo a Deus também, fazendo a obra de Deus com alegria, nessa parceria. Então, essa tríade, eu acho que a gente vê na vida dessa mulher especial, Com né? certeza. E a gente já quer te vê. agradecer por esse momento. Muito obrigada, Muito Esther. edificante. Que maravilha, hein, gente? Fala a verdade. Maravilhoso. A gente já está naquelas vontades. Vamos pensar já outro tema para ela vir, né, pastora? Mas vamos pensar em outro tema. Eu que agradeço vocês terem me chamado. Sabem que eu sou meio, né, assim, meio direta, muito autêntica. Isso é muito bom. Mas Isso é muito bom. A gente tem que ser assim na vida, né? E muito transparente diante de Deus. E falar as coisas. Senhor, quando tá chateada, vai, fala. Quando tá feliz, fala, né? Isso mesmo. Mas eu acho que falta essa vivência gostosa da presença de Deus em muita família e muita mulher, né? Verdade. Vive ao pouco, né? Vem para a igreja e tal, crê, mas falta curtir um pouco mais, sabe? A vida com Jesus, ele disse que era abundante, Amém. né? Então, assim, Aleluia. tem que ser abundante, né? E nas dificuldades, nos perrengues,
né, nos engarrafamentos. Ontem Com peguei um certeza. baita engarrafamento. Aliás, do dizem povo. que é onde o crente é mais provado no engarrafamento. Não, mas eu decidi há uns 10 anos a não me estressar, porque quando eu estou no engarrafamento, eu penso, Senhor, daqui a 30 anos eu estou no céu, nem vou lembrar desse engarrafamento. Ô, glória! Gente, Esté, mais uma vez, muito obrigada por ter nos abençoado com a tua presença hoje aqui. Com certeza, você que está em casa foi muito abençoada também. Você, esposa, que está começando, que está recomeçando a sua vida de casada. Ouça, volte de novo, assista novamente, tem muita riqueza nesse podcast. Deixa o seu like aqui, ó. Like, joinha, deixa o like. E, por favor, use esse botãozinho aí de compartilhar e compartilhe esse podcast com outras mulheres que precisam escutar isso que a gente conversou aqui hoje. Com certeza, você pode ser canal de bênção na vida de outras mulheres. Amém? E aí, pastora, Beijo. por hoje é só? Por hoje é só. Por hoje é só. Beijo. Beijo. Bom demais.